Como o indivíduo aprende? Como será que os alunas conseguem absorver as informações que são dadas pelo professor nas aulas? As estratégias abordadas hoje vai facilitar o nosso entendimento no que se refere a esse fenômeno, o aprender e o ensinar. Partindo dessa perspectiva, podemos elaborar e construir estratégias de aulas que possam favorecer neste processo de aprendizado do aluno. Vejo vocês na videoaula. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje, nessa aula, nesse módulo, nós vamos conhecer algumas perspectivas ecológicas do desenvolvimento motor, teorias de sistemas dinâmicos, é claro, relacionando a aprendizagem. Bom, nós vamos começar entendendo como é que funciona então, como é que surge essa ideia da questão da aprendizagem. Mas antes é importante nós conceituarmos o que de fato seria a aprendizagem no que se refere ao que a literatura nos oferece como compreensão. Bom, a aprendizagem, segundo Edson Jesus Manuel, refere-se às mudanças num indivíduo durante a prática de uma tarefa motora nova, de modo a lhe permitir efetuá-la com sucesso, isto é, alcançar resultados com grande certeza e mínimo dispêndio de tempo e energia. Dá continuidade aqui a partir dessa concepção, ok? Vamos lá. Bom, é importante nós ressaltarmos que as abordagens ecológicas elas vão surgir a partir da década de 80, com esses três pesquisadores importantíssimos para essa teoria, que é Peter Kugler, Michael Turvin e Scott Kelson. Eles estudavam os sistemas corporais espontaneamente se auto-organizam, não dirigidos apenas pelo sistema nervoso central. Então, a ideia da auto-organização dos sistemas corporais, tudo acontecendo de forma dinâmica e probabilística. Então, aqui, nessa ideia, nessa abordagem, o sistema nervoso central ele não é o protagonista das ações motoras, e sim essa rede simultânea, essa rede dinâmica de informações entre o indivíduo, a tarefa e o próprio ambiente, seja ele o ambiente físico ou social. Essa concepção ela se dá a partir, é claro, das influências importantíssimas Nikolai Bernstein, de 1967, a James Gibson, da percepção direta. Nikolai Bernstein ele falava sobre a coordenação e controle dos movimentos e James Gibson, percepção direta. Então essas são as influências mais importantes aqui, baseando numa abordagem mais ecológica, numa perspectiva voltada aos sistemas dinâmicos. Dentro da abordagem ecológica, o que a educação física, quais foram essas influências na abordagem ecológica para a educação física? Por exemplo, Bernstein ele vai falar das restrições que afetam o curso desenvolvimental. Então ele vai falar aqui sobre as influências que o próprio ambiente tem nas movimentações do indivíduo e o quanto essas influências são dinâmicas e também são probabilísticas. Vai falar sobre graus de liberdade e neste mesmo período tem a conceitualização da coordenação motora. Já James Gibson vai falar sobre as interações entre os sistemas sensoriais e a ação motora. Então, fala sobre uma perspectiva relacionada à percepção direta, ou seja, que o indivíduo está muito mais próximo ao ambiente e o ambiente a ele, ou seja, essa percepção ela está no mundo, uma percepção mais direta. Então, as movimentações elas não se dariam
pelo protagonismo do sistema nervoso central, mas sim pelas interações entre o indivíduo, o ambiente e a própria tarefa. E é dentro destas concepções que em 1986, um outro pesquisador importantíssimo, que é Carl Neu, um pesquisador voltado às áreas da aprendizagem motora, vai falar sobre constraints, que seriam as restrições, né? Fatores que podem influenciar ou até mesmo limitar as ações motoras do indivíduo. E essa ideia de constraints se vem por esses autores, Nicolas Bernstein e James Gibson. São fortes influenciadores pelas teorias também de abordagem de sistemas dinâmicos, dos 3 autores que eu citei quase agora. Por exemplo, Bernstein nasceu em 1896 e morreu em 1966. Em 1992, Bernstein ele já tem um estudo famosíssimo com funcionários de uma empresa, uma metalúrgica. Ele estudava os movimentos, né, da ação do indivíduo e os graus de liberdade desses movimentos. Bernstein, né, neste experimento, nessa pesquisa, ele investigou como uma parte dos funcionários, eles realizavam as suas movimentações sempre assertivas, ou seja, então um martelo e um cinzel eram as ferramentas principais, né, dos funcionários, e os funcionários batiam sempre no mesmo lugar, os mais eficientes. E os que erravam mais eram aqueles que tinham uma variação muito grande, uma variabilidade muito grande, e acabavam errando sempre o alvo. E aí Bernstein estudou por que essa precisão em alguns e outros sem esta precisão. Foi daí que ele encontrou por imagens, inclusive são as primeiras imagens biomecânicas, as análises cinemáticas que ocorrem nesse período. Então ele tira várias fotos com várias frames para se identificar a movimentação. E aí que vem o conceito de graus de liberdade. Em 1926, Bernstein começa a fazer suas análises para o esporte. Então ele começa a fazer suas primeiras movimentações, também era, além de engenheiro, além de médico, filosófico, enfim, todas essas atribuições, Bernstein também era matemático, então fez vários equipamentos para se medir o movimento do indivíduo. Em 1935, tem lá o seu doutoramento. Em 1948, ganha o prêmio Stalin pela Academia de Ciências da Rússia. E em 1967, ele começa a postular a ideia de que os estudos do movimento humano devem ser definidos em termos de coordenação e regulação dos movimentos, como um sistema complexo de ligações biológicas e cinemáticas. E aí vem o seu livro, publicado depois de sua morte por Mark Latache. Aqui o Bernstein ele já não era mais vivo, né? E esse livro é um livro famosíssimo, The Coordination and Regulation of Movement. Esse livro vai conceituar a coordenação motora e vai falar também sobre os graus de liberdade. Bernstein, no livro, ele tem um problema, uma resolução de problema, ou seja, assumindo que as ações são controladas pelo sistema nervoso central, daí então começa-se a estudar se de fato isso ocorre. E aí Bernstein tem 2 problemas para solucionar: os graus de liberdade, a variabilidade condicionada ao contexto. O problema de graus de liberdade, conceitualmente, Bernstein vai nos falar que graus de liberdade seriam transformar articulações, segmentos e músculos em um sistema controlável. Então, para cada região articular, nós temos graus de liberdade, ou seja, movimentações as quais cada
articulação, segmentos e músculos possuem. Um exemplo aqui de controle dos graus de liberdade, vamos pegar aqui o antebraço. Nós temos a articulação do punho, e na articulação do punho nós temos 2 graus de liberdade, que é a flexão e extensão do punho. Já no cotovelo, nós temos também 1 grau de liberdade, que é a flexão de cotovelo. Então, imagine um indivíduo com o braço estendido, quando ele contrai o bíceps, na articulação do cotovelo, ele faz uma flexão. Então, em relação a movimentações, a grau de liberdade, a articulação do cotovelo tem 1 grau de liberdade. No ombro, nós temos 3 graus de liberdade. Então, nós vamos totalizar aqui, na região do braço, 6 graus de liberdade para cada eixo articular. Por exemplo, dentro do controle dos músculos, na região do ombro, no deltoide, nós temos 16 músculos e 10 graus de liberdade, só para ter uma ideia do quanto nós temos de movimentações para esse determinado músculo e essa região articular. Por exemplo, no punho, nós temos 6 músculos envolvendo a região do punho e 6 graus de liberdade. Flexão, extensão, abdução, adução, enfim. Todas essas movimentações, entre outras. Na região do cotovelo, nós temos 6 músculos envolvidos e 6 graus de liberdade. No rádio e na urna, nós temos 4 músculos envolvidos, 4 graus de liberdade. Dá um total, então, dentro dessas regiões articulares dos membros superiores, 26 graus de liberdade, só para termos uma ideia do quanto o corpo ele é absolutamente completo em relação aos graus de liberdade e suas movimentações. Então, controle das unidades motoras, como nós falamos, na região do ombro, temos mais de 1000 graus de liberdade, isso está relacionado a vários tipos de movimentações. Cotovelo, 600 graus de liberdade, rádio e ulna, 400 graus de liberdade, o punho, 600 graus de liberdade, totalizando 2.600 graus de liberdade no nosso corpo, isso só dos membros superiores. Quanto há de variabilidade em relação às movimentações. Vamos imaginar aqui, para nós entendermos a questão dos graus de liberdade, então imagine se um motorista, ao dirigir um carro, precisasse endireitar independentemente a direção de cada uma das 4 rodas, né? Então isso aqui é um exemplo só para dizer que aquela ideia de que o sistema nervoso central ele é o protagonista de todas as movimentações, só pelo fato de termos essa grande quantidade de graus de liberdade entre as articulações, seria inviável para o sistema nervoso central, quando quisesse movimentar o cotovelo, por exemplo, teria que acessar tantos neurônios, tantos estímulos neuronais para movimentar apenas o cotovelo. É a mesma coisa do exemplo aqui do carro, né? Então imagina se nós aqui, o indivíduo aqui no caso, no exemplo do carro, ele vai ser o sistema nervoso central. Então ele quer virar para a direita, ao invés de ele virar para a direita e ter que ir lá na roda direita, mexer na roda direita, virar ela para a direita, depois ir lá na roda esquerda, virar também, e aí endireitar o carro para o lado que ele está querendo ir. Isso é inviável, seria inviável. Então, para isso, nós temos várias regiões ali que, obviamente, se conversam. É daí que vem a ideia de sistemas dinâmicos. Tudo ocorre de forma dinâmica e probabilística. Então, o sistema nervoso central, ele até pode iniciar todas as informações, porém, quem controla o resto do corpo são essas subdivisões, essas regiões, ou seja, tudo é dinâmico, tudo acontece ao mesmo tempo. Não dá para ter uma informação
do sistema nervoso central. Aquela ideia de céfalo-caudal próximo distal, ela já começa a ser refutada. Mesmo porque a ideia é simplesmente centralizar toda a emergência do comportamento pelo sistema nervoso central. E não é bem assim que funciona. E aí vem um outro problema na coordenação, né? Porque o que seria coordenação motora? A coordenação motora, né? Então nós podemos conceituar, né, coordenação motora, a abundância no número de componentes disponíveis para atuar numa determinada tarefa motora. Então isso é coordenação motora. Muito relacionado lá à questão também dos graus de liberdade, né? Transformar a articulação, segmentos e músculos em um sistema controlável, né? Então, esses dois conceitos são importantíssimos para entendermos o controle dos movimentos. O problema em entender a coordenação dos movimentos está em como qualquer agente pode receber uma informação e produzir um movimento requisitado. Então, por exemplo, na corrida, ou melhor, no andar, na marcha, como nós obtemos a informação de que nós temos que dar um próximo passo? Aí entra as influências gravitacionais, entram as influências do solo, ou seja, a adesão em relação à movimentação, o pé, o contato com o solo, a aproximação, o desequilíbrio do corpo para ir para frente. Então todas essas relações estão acontecendo ao mesmo tempo. E essas influências fazem com que o indivíduo ande, com que ele emerja padrões de movimentos para se locomover. Então, isso é importante nós levarmos em consideração. A força de reação do solo é importante, né? Então, quando o pé toca o solo, tem uma reação dele que vai fazer com que a percepção do indivíduo aumente. E uma solução proposta foi simplesmente, se as variáveis ou os elementos são limitados a se relacionar, os graus de liberdade dos sistemas são reduzidos. Ou seja, numa dada tarefa, nós fazemos uma redução nesses graus de liberdade para podermos executar com mais eficiência, que aí entra a habilidade do indivíduo, né? Partindo do aprendizado, é claro. Um estudo importantíssimo que vai falar sobre a aquisição de habilidades motoras de acordo com as perturbações do ambiente tem uma seguinte fala, muito importante, relacionada aqui aos graus de liberdade, que seriam: iniciar uma tarefa com menor grau de liberdade nos permite uma maior exploração, né, eficiente nos espaços sensório-motor durante a aquisição de uma tarefa. Um exemplo que eu posso dar aqui na natação seria: imagine um indivíduo que está aprendendo a fazer a movimentação da pernada. Para isso ele precisa, ter uma boa flutuabilidade. Então eu vou diminuir os graus de liberdade para se especificar o movimento das pernas. O que eu faço? Pego uma prancha, delimito uma movimentação, ou seja, ele não vai executar o movimento de braços e pernas. Eu quero diminuir esses graus de liberdade e fazer com que ele bata apenas as pernas. Então eu estou iniciando uma dada tarefa, né, com menor grau de liberdade. Isso eu tenho uma maior exploração, né, muito mais eficiente nesses espaços sensório-motor durante a aquisição da tarefa, que é o que fala aqui no texto. Então, durante a aquisição da tarefa, no caso a propulsão de pernas, eu delimito as minhas informações e eu faço com que o indivíduo consiga melhorar as suas movimentações. Bom, segundo o problema de graus de liberdade, ou seja,
a variabilidade condicionada ao contexto, que agora aqui eu vou falar sobre essa questão de variabilidade. Segundo, o problema está relacionado à variabilidade ambiental em que os movimentos são relacionados, além da enorme variedade do repertório motor. Esta variedade está sujeita à variação do contexto. O contexto é o ambiente em que os movimentos são realizados. Então, dependendo das explorações que o indivíduo faz no ambiente, ele vai ter uma maior variabilidade e também, obviamente, nós devemos olhar para as questões relacionadas aos graus de liberdade para determinada habilidade. Mas a variabilidade do seu repertório motor ele depende destas variações, destas estimulações dentro do contexto do ambiente. O problema para a regulação dos movimentos é conseguir a execução correta dos movimentos em um ambiente que muda constantemente e, consequentemente, influencia esta regulação. Então, de acordo com Bernstein, 1967, a regulação dos movimentos ela vai depender do que está acontecendo dentro do cenário, né? Então, isso é importante. Os músculos eles não são controlados individualmente, mas são funcionalmente relacionados com os outros músculos, formando um sistema autônomo, agregando vários graus de liberdade como um todo. Então, nós precisamos entender que a coisa é dinâmica. Tudo acontece ao mesmo tempo. Não tem como a gente controlar individualmente cada seção. Então, se nós pensarmos no modelo das teorias maturacionais do início do século, se nós pensarmos neste modelo, vamos colocar como protagonista o sistema nervoso central. E não é, né, como aqui o Bernstein já está nos falando, né, os músculos não são controlados individualmente, mas são funcionalmente relacionados com os outros músculos, formando um sistema autônomo, agregando vários graus de liberdade como um todo. Então, isso é importante nós entendermos que as relações que o indivíduo tem com o ambiente, com a tarefa, é importante para a emergência das suas movimentações. E agora eu vou falar um pouco sobre o modelo de percepção indireta ou computacional, né? Que é aquela teoria de aprendizagem que vai estar relacionada às informações recebidas pelo ambiente, pela retina e os impulsos via nervosos. E aí entra nas questões periféricas, que são estruturas centrais atribuindo o significado, organizar uma resposta adequada. Então, aqui nessa figura ao lado direito, né, nós temos aqui o contexto visual, nós temos um objeto, e esse objeto está interagindo com o indivíduo, porque quando ele olha a xícara, diretamente vai emergir uma ação motora, uma ação que é pegar a xícara e levar à sua boca. Então já existe uma interação direta com o indivíduo a partir da retina dos olhos, que é o que Gibson começa a postular. Neste modelo, a recepção sensorial é a produção motora observável. Consideram a necessidade de estruturas centrais de processamento. Então, se nós partimos aqui pela ideia de que é necessário a questão simbólica, né? Então, para nós processarmos as informações, vamos colocar como protagonismo aqui o sistema nervoso central, que é o modelo de processamento de informações. Então, isso aqui vem da psicologia experimental. Então, para a psicologia experimental, a aprendizagem ocorre a partir de relações entre estímulos e respostas, entre o comportamento e o reforço, que é a punição, vamos dizer assim. Isso de Skinner.
a noção que constitui a base do behaviorismo. O impacto para a pedagogia foi enorme, tratando o aprendiz como um ser passivo, dependente de estímulos para agir, os quais determinam suas respostas motoras. Então, partindo então desse modelo computacional, o ensino ele foi orientado à repetição fiel de um gesto motor, à luz de uma técnica apresentada pelo professor ou técnico, e com ênfase na eliminação rápida de erros no movimento. Então, gerando aqui um descompasso entre o gesto efetuado pelo aprendiz, que é a resposta, e a técnica apresentada a ele, seria o estímulo. Então, no conjunto, essa orientação pedagógica constituiu o modelo tecnicista do ensino, na educação física e no esporte. Então, aqui nós podemos entender que a ideia central é que o protagonismo seria do sistema nervoso central. Como já vimos lá atrás, pelos modelos de Bernstein e de Gibson, essa ideia ela é refutada, que é o processamento de informações, que é o modelo que eu acabei de dizer, que vem do behaviorismo, vem da psicologia experimental. Agora, James Gibson nasceu em 1904 e morreu em 1979. O Gibson, ele faz lá, posta os seus estudos acadêmicos em 1928, é da escola, se forma em 1941, oficial da escola da aeronáutica, em 1950, medalha de honra, em 1967, Academia Nacional de Ciência, com o seu trabalho em 1979, um exemplo de Ecological Approach to Visual Perception, que aqui vai falar sobre a ideia de percepção. As características definem o significado dos gestos. E aí, um termo muito famoso, que Gibson nos fala, é os affordances. O termo affordance, ele refere-se às oportunidades de ação fornecidas por um determinado objeto ou ambiente. Que aí entra aquela história de que o indivíduo ele está no mundo e o ambiente ele tem suas influências no indivíduo, assim como o indivíduo tem influências no ambiente. Uma troca recíproca de percepção e ação. A percepção visual direta de Gibson vai postular que o comportamento como resultado de uma leitura direta do meio, sem a medição de qualquer representação, ou seja, aquele modelo de processamento de informação que teria a ideia de que o objeto aí precisa ser processado no sistema nervoso central, ali depois de processado pelo sistema nervoso central vai para o sistema muscular, e aí sim o indivíduo ele executa um movimento. Na ideia da percepção direta de Gibson, o comportamento ele está relacionado ao resultado de uma leitura direta do meio, Ou seja, como abrir uma porta. Então imagina lá, você vê uma maçaneta, diretamente você já sabe que essa maçaneta vai fazer com que você abra a porta, ou seja, você segura a maçaneta, tem essa percepção direta com o objeto e executa uma ação. Bom, partindo então do modelo de sistema dinâmico, não tem um certo ou errado, Essa figura ela interpreta bastante essa síntese, que vai falar sobre as informações e o dinamismo entre essas movimentações. Tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo está relacionado à percepção. O indivíduo é ativo em sua aprendizagem, formando representações mentais sobre suas ações no ambiente. E a base para essa concepção foi lançada até entre os anos 20 e 50, que vieram também da neurofisiologia principalmente, Então, o modelo, a fisiologia dos movimentos com Bernstein, na psicologia com vários outros autores e o desenvolvimento paralelo da cibernética e as teorias matemáticas da comunicação
contribuíram para essa concepção em que o indivíduo é tratado como um processador de informações, servindo de modelo para o desenvolvimento de computadores até nos anos 60, a chamada Revolução Cognitivista. Desse período levou a uma concepção em que a aprendizagem motora é entendida como um processo de soluções de problemas conduzido a partir das representações mentais no aprendiz. Então, na educação física, vale citar artigos clássicos de Annette Gentili, publicado em 1972, no qual ela mostra como ocorre a aprendizagem da habilidade motora complexa. O aprendiz necessita de entender primeiro qual é o objetivo a ser atingido e identificar as condições ambientais regulatórias para a realização da tarefa motora. Então tá aí alguns exemplos, né, dos modelos teóricos da aprendizagem. E aí, obviamente, partindo então da evolução da ciência, a aprendizagem, né, o interesse pela aprendizagem motora e suas aplicações na pedagogia em nosso meio foi grande nos anos 80. Entretanto, a partir dos anos 90, ela foi gradualmente deixando de receber a mesma atenção, o que se atribuiu em parte para o avanço do chamado movimento renovador da educação física, que fez com que os modelos pedagógicos no campo assumissem uma orientação dada pelas ciências humanas e sociais. Como vimos na aula de hoje, a aprendizagem tem várias facetas, várias questões que nós devemos levar em consideração nas aulas e nas reflexões teóricas. É importante o professor entender que todas as informações dadas para as crianças, o jovem, o adulto, o idoso, servem de pontapé inicial para a emergência do comportamento, da ação motora. E é importante também sabermos que nós somos um sistema aberto, em constante interação com o meio, seja ele o ambiente físico ou socioafetivo. Nós estamos sempre em constante relação com as experiências que nós temos na vida. Muito obrigado por assistir essa videoaula, espero que vocês tenham absorvido o conteúdo e vejo vocês nas próximas videoaulas. Forte abraço!